Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Nessa aula, vamos aprender sobre a encenação nos desenhos e como utilizá-la para dar mais atenção aos elementos e às ações mais importantes. Para começar, vamos entender mais sobre encenação. A encenação pode ser entendida como a apresentação de uma ideia de uma forma compreensível. Para a animação, podemos dizer que a encenação visa a organização dos elementos e das suas animações, para que as ideias sejam transmitidas de maneira mais nítida. Por exemplo, no ato de tirar um coelho da cartola, o mágico pode apenas realizar a ação de tirar o coelho, sem expressões em seu rosto e sem fazer poses para enfatizar sua ação. Ou ele pode trabalhar a encenação em seu ato, fazer uma cara de suspense, mexer as mãos, mostrar a cartola vazia, dizer algumas palavras como se fossem palavras mágicas, fazer mais alguns movimentos com as mãos e então tirar o coelhinho da cartola. Essa segunda opção parece mais interessante de assistir, mesmo que eu só tenha descrevido para você, concorda? Vale dizer também que a encenação está diretamente ligada com o posicionamento da câmera, a organização do cenário e dos personagens. Se o foco está nas expressões dos personagens e a câmera é colocada bem pertinho do rosto, ou se essa é colocada mais distante para manter o foco nas ações maiores. Aqui, algumas considerações devem ser feitas. O estilo da animação pode influenciar nessa organização dos elementos. Por exemplo, animações bidimensionais podem usar artifícios diferentes das animações tridimensionais para trabalhar a encenação. Uma das maneiras de trabalhar isso é o uso de sombras e silhuetas. Vamos ver um exemplo para entender melhor. As silhuetas são contornos. Nós podemos usá-las para saber se a ação está realmente bem enfatizada. Vamos olhar as duas primeiras figuras dessa imagem. Perceba que na primeira figura temos o personagem tirando o coelho da cartola. Já na segunda, temos a sombra desse mesmo personagem e do coelhinho na cartola, ou seja, a silhueta dessa ação. Nós percebemos, mesmo que só pela silhueta, que a ação está sendo feita, apesar de não entendermos ela em muitos detalhes. Falta, por exemplo, entender a roupa do mágico, as suas cores, a expressão do coelhinho, as expressões menores do próprio mágico, mas ainda assim entendemos a ação. Agora repare na terceira figura. O mágico está fazendo a mesma coisa, tirando um coelhinho da cartola. No entanto, a cartola está à frente do seu corpo. As cores utilizadas na cartola e no coelhinho se misturam com as cores da sua roupa, sua expressão facial é bastante enfática e faz sentido nessa cena. No entanto, a sua ação ainda pode ficar um pouquinho confusa. Vamos olhar para a sombra dessa cena. Percebe que não entendemos quase nada do que está acontecendo olhando apenas pela sombra? A silhueta não diz muita coisa. Ela não diz a ação que está ocorrendo. É apenas uma massa escura. Percebemos que o personagem provavelmente é um pato ou algo assim pelos contornos dos seus pés, mas não temos noção da sua atitude. E para as animações, a sua atitude de tirar o coelhinho da cartola é a parte mais importante. Dessa forma, perceba como a silhueta pode ajudar na hora de criar as ações dos personagens para uma animação. Aqui vale uma consideração. Essa ideia de colocar a silhueta dos personagens para entender melhor a composição e encenação não é necessária em todos os personagens. E é algo que pode ser mais imaginado pelo desenhista do que realmente feito, principalmente com personagens ou ações que não são muito importantes em cena.
Além disso, não esqueça de considerar o cenário para que ele não atrapalhe a ação do personagem. Ainda se tratando da encenação, algumas outras considerações são interessantes. Por exemplo, é interessante colocar o personagem que está sendo o principal naquele momento, o que está executando a ação que é foco de interesse, ou no centro da tela ou próximo ao centro. Colocá-lo em um dos cantos da tela, sem uma justificativa, pode apenas distrair o observador para outros elementos em tela. No entanto, se alguma ação estiver acontecendo em tela, pode ser interessante colocá-lo para um canto, uma vez que ele não está sendo o objeto principal daquela parte da animação. Ou, se alguma ação estiver acontecendo para pegá-lo de surpresa, por exemplo, também pode ser interessante colocá-lo mais ao canto da tela. Se o personagem está olhando para algum lado, é interessante também colocá-lo mais ao canto, para que o observador também possa ver o que o personagem está vendo ou o que ele está interessado em olhar. Percebe como a ideia de encenação é algo que está ligado tanto à composição dos elementos mostrados, quanto à posição e o movimento de câmera e as animações que estão acontecendo em tela? Lembrando aqui, esse elemento não é exato. Ele varia bastante de acordo com o que está sendo mostrado, com as intenções da narrativa, e pode variar mesmo devido às diferentes técnicas de animação, como animação bidimensional ou tridimensional. Vamos ver um outro exemplo. Olhando para essa figura, notamos imediatamente que a ação é de estar pensando em alguma coisa. Quando olhamos para a sua sombra, temos a mesma percepção. Agora vamos imaginar que esse personagem estivesse com o braço mais junto ao corpo, as pernas alongadas e o braço que está em sua cabeça estivesse projetado atrás da sua cabeça. Percebe como a sombra do personagem nessa posição parece meio confusa? Até temos a sensação de que ele está pensando, ou será que ele está coçando a cabeça? Ou talvez nem seja o braço dele na cabeça, pode ser só um chapéu ou um acessório. Percebe como é importante deixar clara a ação do personagem e a construção dessa ação segundo as outras coisas que influenciam na cena? E esse tipo de ação pode ser evidenciada já em artes para os storyboards, ilustrações e mesmo no concept art, uma vez que a ideia é deixar clara a função do personagem. Nossa aula se encerra por aqui. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até mais!